Olha, não sei nem se devia estar mandando isso aqui, mas tem coisa que a gente guarda por anos, achando que vai esquecer, e não esquece. Só vai ficando mais pesada, sabe? E no meu caso, acho que foi isso mesmo. Eu fiquei calado tempo demais. Mas aconteceu. E eu juro pela memória da minha filha que aconteceu. Meu nome é Luiz, eu tenho 54 anos. Sou representante comercial há mais de 20. Vivo viajando. Já rodei esse Brasil todo, estrada por estrada, buraco por buraco. Mas tem uma noite, só uma, que me fez repensar tudo. E essa noite começou com um número que nem devia mais existir. Mas antes disso, deixa eu te contar uma coisa. A minha filha, a Laura, faleceu tem 6 anos. Ela tinha 21. Estava no 3º ano da faculdade. Era meu orgulho. Ela morava comigo. E apesar da idade, ela ainda fazia questão de assistir filme comigo de domingo, de dormir agarrada comigo quando dava pesadelo. Ela era meu tudo. Só que a vida não espera, né? E numa quinta-feira qualquer, voltando da casa de uma amiga, o carro em que ela estava capotou numa curva. Disseram que foi coisa de segundos. Eu nunca tive coragem de ver as fotos, nem quis saber se ela sofreu. Só quis que aquilo tudo sumisse. Na semana seguinte ao enterro, eu cancelei o plano do celular dela. Guardei as roupas, apaguei as conversas, mas não deletei o número. Não sei por quê. Talvez para manter uma parte dela viva ali, nem que fosse no visor do meu telefone. E aí corta para 3 anos depois. Eu estava voltando de uma viagem de trabalho, vindo do interior do Mato Grosso. Era uma sexta-feira. Meu último cliente tinha atrasado e eu acabei pegando estrada tarde da noite. Normalmente eu evitava isso, mas a estrada era asfaltada, conhecida, e eu pensei, vou devagar, chego de madrugada em casa e durmo na minha cama. A estrada estava vazia, um breu total. Só eu, meu farol e aquela sensação de, sei lá, um negócio estranho no ar. Eu sempre tive uma relação esquisita com o silêncio. Nunca gostei de silêncio completo. Dá uma impressão de que alguma coisa está errada. E foi ali, no meio daquele silêncio sufocante, que meu celular tocou. Primeiro, eu gelei, porque meu telefone estava no modo avião. Sempre deixo assim para economizar bateria e porque naquela região o sinal costuma sumir. Só que o visor acendeu. E o nome que apareceu foi Filha. Eu lembro da minha reação. Meu corpo inteiro travou. Pensei que fosse bug, um fantasma digital, mas o telefone tocou de novo. E aí eu atendi. Alô? Demorou uns 2 segundos, mas eu ouvi. Ouvi como se ela estivesse do meu lado, como se fosse aquele sussurro de quando ela me acordava de madrugada depois de um pesadelo. Ela falou assim: pai, não para aqui, por favor. A voz tremia, tinha urgência, mas era ela. Fiquei mudo. Fiquei tentando entender. E antes que eu falasse qualquer coisa, a ligação caiu. Tentei ver de novo no visor, mas o número simplesmente sumiu. Sem histórico, sem chamada recente, nada. Eu juro por Deus, por tudo que me resta. Eu ouvi a voz da minha filha. E aí, como se isso não fosse suficiente, uns 10 minutos depois, eu vi o que parecia ser um acidente mais à frente. Tinha uma curva fechada. E bem na entrada da curva, um carro parado com os faróis piscando e destroços espalhados pela pista. Eu ia parar. Instinto de motorista, né? Ver se alguém precisa de ajuda, chamar socorro. Mas foi nessa hora que as palavras voltaram na minha cabeça. Pai, não para aqui, por favor. E eu não parei. Passei devagar, olhando tudo com o coração na garganta. Era um carro branco, muito parecido com o meu. O lado do motorista estava afundado. Não tinha sinal de ninguém em volta. Nenhuma outra luz além das lanternas do próprio carro. E um detalhe que nunca vou esquecer. A porta do passageiro estava aberta, como se alguém tivesse saído correndo, ou sumido. Era um cenário de filme de terror. E o mais esquisito de tudo foi o silêncio. Silêncio completo. Nem cigarra, nem vento, nem nada. Só o barulho do motor do meu carro.
Aquilo me deu um arrepio na espinha que eu nunca senti na vida. Quando cheguei no primeiro posto, já quase de manhã, pedi um café e fui direto ver o celular. E aí veio o segundo baque. Nenhuma ligação registrada, nenhum número, nada. Como se aquela chamada nunca tivesse existido. Fiquei um tempo olhando para a tela, tentando entender. Será que eu dormi dirigindo? Sonhei aquilo? Mas não. Eu estava acordado, lúcido, com a memória cristalina da voz dela. Aquela frase, pai, não para aqui, por favor. Ecoando na minha cabeça feito uma oração. Nos dias seguintes tentei de tudo. Fui até atrás de relatos naquela estrada para ver se o acidente foi registrado. E descobri que 2 semanas antes, naquele mesmo trecho, uma família tinha parado para ajudar num falso acidente e foi assaltada. O pai levou uma facada, sobreviveu por pouco. Era uma emboscada. Eu não sei se o que eu vi foi isso. Não sei se foi uma armadilha real ou se era só um acidente mesmo. Mas sei que alguma coisa me impediu de parar. Ou melhor, alguém. Tem gente que vai ouvir esse relato e achar que é exagero, que é coisa da cabeça de um pai com saudade. Pode ser, mas para mim, aquilo foi um livramento, um aviso, um último cuidado de uma filha que sempre me protegeu, mesmo depois de ter ido embora. E tem mais uma coisa. Naquela mesma noite, quando cheguei em casa e entrei no quarto onde ela dormia, o celular dela, aquele antigo que eu guardei desligado no fundo da gaveta, estava com a luz acesa, sem estar carregando, sem estar ligado há anos. A tela estava preta, mas a luz estava ali. Eu não sei explicar. Mas depois disso, eu nunca mais duvidei que o amor atravessa qualquer coisa, até a morte. Nunca mais recebi nenhuma ligação, nunca mais sonhei com ela, nunca mais ouvi a voz. Mas bastou aquele momento, aquela frase, para mudar tudo. Tem gente que acredita em sinais, tem gente que não, mas eu, Luiz, que perdi o que tinha de mais precioso. Só posso dizer uma coisa para você que está ouvindo isso agora. Se um dia você escutar a voz de quem já se foi, escuta. Não duvida não. Porque às vezes é só isso que separa a gente do fim. Comenta aí de que cidade você está ouvindo esse relato. E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve para ajudar a gente a continuar trazendo essas histórias para vocês. Primeiramente, gostaria de parabenizar ao canal Diário de Terror e dizer que adoro escutar os relatos. Embora tenha alguns relatos que me reforçam que a humanidade está cada vez mais assustadora. E o que aconteceu comigo apenas me confirmou isso. Eu pensei muito antes de enviar esse relato, porque até hoje me dá um aperto no peito só de lembrar. Mas talvez contar me ajude a seguir em frente. E quem sabe ajude alguém a não passar pelo que eu passei. Na época isso aconteceu, eu estava com 35 anos. Sou mãe de 2 meninos pequenos e quem é mãe vai me entender. Tem coisas que a gente simplesmente faz por impulso, pelo coração. E foi isso que quase me custou a vida. Era um sábado à noite, umas 10h30 mais ou menos. Eu tinha passado o dia na casa da minha mãe, que mora numa cidadezinha pequena, a uns 40 minutos da minha. Os meninos tinham ficado com o pai, então era uma das raras noites em que eu estava sozinha no carro, tranquila, ouvindo música baixa, pensando na vida. A estrada de volta é conhecida por mim, mas é um trecho meio abandonado, com poste de luz só de longe em longe, cheio de árvores dos 2 lados e sem sinal de celular na maior parte. Mas eu nunca tive medo, sabe? Era só mais um caminho de volta para casa. Até que, no meio do escuro, o farol do meu carro pegou uma imagem que eu nunca vou esquecer. Tinha uma criança sentada no acostamento, bem na beiradinha da estrada. Estava de costas, abraçando os joelhos. Usava um casaquinho rosa e parecia estar tremendo. Na hora, meu coração congelou. Eu juro que meu primeiro pensamento foi nos meus filhos.
E se fosse um deles ali? E se ele tivesse fugido de casa ou sido deixado por alguém? Tá frio, tá escuro. Eu nem pensei duas vezes. Friei o carro no automático. O pneu até deu uma leve cantada. Parei alguns metros depois dela. Fiquei com a mão no volante olhando pelo retrovisor. Ela não se mexia, só ficava ali, encolhidinha. Abri o vidro. Ei, tá tudo bem? Você tá perdida? Nada. Nem se virou. Pensei em pegar o celular, mas lembrei que estava sem sinal. Engoli seco. Aquilo tudo estava me deixando nervosa, mas eu me senti mal só de imaginar deixar uma criança ali sozinha. Desliguei o motor, liguei o pisca-alerta e fui descendo devagar. Era só alguns passos, mas cada um parecia mais pesado que o outro. O mato balançava com o vento gelado e eu só ouvia o som dos grilos e do motor ainda quente do carro. Continuei andando, falando mais alto. Oi, você tá me ouvindo? Cadê sua mãe? Nada. Quando eu estava perto o bastante para ver melhor, eu senti uma coisa errada. Sabe quando seu corpo avisa antes da sua mente entender? Eu reparei que o cabelo dela era meio estranho, muito arrumado, parado demais. E o casaco estava limpo demais. Foi aí que eu percebi. Aquilo não era uma criança, era uma boneca. Uma boneca grande, vestida com roupas infantis, com uma peruca loira, casaquinho rosa e sapatinhos. Eu juro que minhas pernas travaram. Foi como se uma onda gelada tivesse subido da sola do meu pé até o topo da cabeça. Na mesma hora, eu ouvi um som atrás de mim. Galho seco quebrando. 2 estalos, um mais próximo. Virei no reflexo e foi quando eu vi. Saindo do mato, dos 2 lados da estrada, tinham 2 pessoas. Um homem com capuz e alguém menor. Talvez outro homem, mais baixo. Não dava para ver o rosto, mas eles estavam vindo na minha direção. Eu corri. Corri como eu nunca corri na vida e eu nem lembro de pensar. Foi só o instinto. Ouvi passos atrás. Um deles gritou alguma coisa que eu não entendi. Me aproximei do carro, já destravando a chave na mão e entrei num pulo. Mal fechei a porta, a maçaneta traseira foi puxada com força. Eu vi pelo retrovisor. Um deles tentou abrir, mas eu já tinha trancado tudo. Liguei o carro no tranco. Acelerei. Saí cantando pneu no asfalto. Quase perdi o controle, mas continuei. Eu estava chorando, tremendo. A respiração falhava. Eu olhava pelo retrovisor a cada segundo, achando que algum deles ia surgir atrás, no banco de trás, de algum jeito. Que eles tinham entrado. Ou que iam me seguir de carro. Dirigia em zigue-zague, sem saber se aquilo fazia sentido, mas eu só queria despistar, sumir, sair dali. Foram os 40 minutos mais longos da minha vida. Cheguei em casa suando frio, chorando igual criança. Tranquei tudo, me joguei no chão da cozinha e comecei a passar mal. Meus filhos estavam com o pai, então eu estava sozinha. E isso foi o pior. Me senti completamente vulnerável. No dia seguinte, eu ainda tremia. Contei só para minha mãe e ela ficou sem reação. Tentei denunciar, mas nem tinha placa, nem prova. E, sinceramente, eu tinha vergonha. Me senti burra por ter caído. Mas, ao mesmo tempo, quem é mãe entende. A gente vê uma criança sozinha no frio e simplesmente age. Depois disso, nunca mais dirigi sozinha à noite. Nunca mais, nem aqui na cidade. E se eu vejo alguém na beira da estrada, mesmo que pareça precisar de ajuda, eu sigo em frente. Eu posso até ligar depois, mas parar, descer do carro, nunca mais. Eu acho que o que mais me dói nisso tudo é saber que alguém usou uma criança como isca. Quer dizer, nem uma criança de verdade. Usaram a imagem de uma criança para atrair uma mulher, uma mãe. Eles sabiam o que estavam fazendo. E se tivesse sido outra mulher? E se ela tivesse com um bebê no carro? Ou se fosse mais velha, mais lenta e não conseguisse fugir? Eu fico pensando nisso e me dá enjoo. Na época, eu fiquei com muito medo de que tivesse sido uma armadilha planejada para mim.
que alguém me tivesse seguido desde a casa da minha mãe ou algo assim. Mas depois fui entendendo que era algo aleatório, frio, cruel e que podia ter acontecido com qualquer uma. Eu tive sorte, só isso. Muita sorte, mas isso deixou marcas. Até hoje eu me sinto desconfiada de tudo. Se eu vejo uma mochila jogada no chão, eu atravesso a rua. Se ouço um barulho estranho enquanto estou dirigindo, eu fecho todos os vidros e acelero. As pessoas acham que esse tipo de coisa não acontece com gente comum, que é coisa de filme. Mas acontece sim. E às vezes acontece quando você menos espera, no momento em que você está com o coração mais aberto. A estrada estava deserta, eu estava cansada. Me senti segura porque era um caminho conhecido. E tudo isso junto me deixou vulnerável. Eu espero que ninguém passe por isso. Eu espero de verdade que nenhuma mãe precise ver o que eu vi, viver o que eu vivi. E se eu puder deixar um conselho para quem está ouvindo, por mais que pareça duro, não pare. Liga para a polícia, liga para alguém, mas não desça do carro. Porque se eu tivesse demorado 2 segundos a mais, talvez nem estivesse aqui contando essa história. Obrigada, Diário de Terror, por dar voz para a gente contar esse tipo de coisa. Contar isso aqui foi difícil, mas, de certa forma, me alivia. E se uma pessoa ouvir esse relato e agir diferente numa situação parecida, já valeu a pena. Cara, eu não sei nem por onde começar isso aqui. De verdade, só de lembrar já me dá um aperto no peito, um nó na garganta. Mas eu preciso contar. Vai que ajuda alguém a não passar pelo que a gente passou. Isso aconteceu comigo e com a minha namorada, a Júlia, faz uns 8 meses. E até hoje eu não consigo dirigir à noite sem sentir a mão suando no volante. A gente tinha viajado para visitar a minha família, interior de Minas. Tava tudo bem, sabe? Passamos o fim de semana com minha avó, comemos demais, rimos demais, aquelas coisinhas simples que fazem a vida valer, só que a gente se enrolou na hora de voltar. E aí foi ficando tarde, e a estrada, que já era meio esquisita durante o dia, ficou um breu total. Por volta de meia-noite, a gente começou a procurar uma pousada para dormir, porque o cansaço estava batendo pesado. A Júlia, que sempre dorme no carro, estava segurando firme para me fazer companhia. Só que os olhos dela já estavam pesando e eu já estava tomando café igual água. A gente viu uma placa meio torta indicando uma pousada a uns 2 quilômetros. Resolvemos parar. A recepção era esquisita. Parecia uma casa antiga transformada em hospedagem. Luz amarela fraca, papel de parede descascando. A mulher que atendeu a gente parecia ter uns 50, mas com uma expressão que carregava o peso do mundo. Ela olhou pra gente com um olhar estranho e falou que já estava tudo lotado, mesmo com o lugar praticamente vazio. A Júlia tentou insistir, perguntando se não tinha nenhum quartinho sobrando, nem que fosse de emergência. A mulher fez um silêncio desconfortável e aí ela soltou, num tom meio sério: "Olha, se vocês quiserem continuar a viagem é por conta de vocês, mas essa estrada aqui..." Ela deu uma respirada. "A gente chama ela de estrada sem volta por um motivo. Muita gente não volta mesmo." A Júlia me olhou na hora. E eu, como idiota racional que acha que tudo é exagero de interior, dei aquele sorrisinho amarelo e agradeci. A mulher ainda completou: "Já teve acidente essa semana, um casal também. A moça morreu na hora." Aquilo ficou ecoando na minha cabeça enquanto a gente voltava para o carro. A Júlia, visivelmente incomodada, perguntou se não era melhor dormir no carro mesmo. Eu olhei para ela, para o banco do passageiro e falei: "Amor, só mais 1 horinha de estrada e a gente chega na próxima cidade." Ela concordou, mas não parecia muito certa disso. A estrada era daquelas que parece que te engole, sem acostamento, sem iluminação. E o GPS, naquela hora, começou a travar. Ela pegou no sono com a cabeça encostada na janela.
E eu seguia tentando me manter acordado com a playlist mais aleatória do mundo. Só que foi tudo muito rápido, muito. Do nada, apareceu uma árvore caída no meio da pista. Juro por tudo, eu só tive tempo de girar o volante, mas o carro bateu com tudo. O barulho foi ensurdecedor, o para-brisa estourou. E quando eu olhei para o lado, cara, desculpa, é que até hoje dói. Um galho enorme tinha atravessado o vidro e atingido o peito da Júlia. Tinha sangue, muito sangue. Ela estava consciente, mas com os olhos arregalados, tentando respirar. O galho tinha atravessado o pulmão dela. Eu entrei em choque. Gritei o nome dela várias vezes, peguei o celular, mas não tinha sinal. Tentei sair do carro, mas minha perna estava presa. Me arrastei até o lado dela e segurei a mão dela. Ela mal conseguia falar, só mexia os olhos. Eu gritava por socorro naquele breu. Nada. Silêncio total. Foi o pior momento da minha vida. A sensação de impotência. Ver a pessoa que você ama ali, perdendo cor, tentando puxar o ar, e você sem poder fazer nada. Eu juro que tentei tudo. Até gritei para alguém, mesmo sabendo que não tinha ninguém. Acho que passou uns 20 minutos, talvez mais. Eu já estava pensando em sair correndo pela estrada quando ouvi um barulho no mato. Era como se tivesse alguém se aproximando. Aí veio o som de uma motosserra. Eu gelei. Foi um senhor que apareceu, magro, barba por fazer com um boné sujo. Ele segurava a motosserra desligada e uma lanterna. Bateram, né? Eu ouvi o estrondo. Ele disse, sem surpresa nenhuma. Expliquei tudo, desesperado. Pedi ajuda. Implorei. Ele analisou a situação rápido, ligou a motosserra e começou a cortar com cuidado a parte do galho para tentar soltar a Júlia. Eu tremia inteiro. Ele parecia saber o que estava fazendo. E com a minha ajuda, conseguimos tirar ela dali, ainda com a madeira atravessando o corpo. Carregamos ela para o carro dele. Era uma caminhonete antiga. Ele falou que conhecia uma estação de paramédicos a uns 20 minutos dali, escondida no meio das fazendas. A estrada era de terra, cheia de buracos. Ela no banco de trás, gemendo de dor. Eu tentando manter ela acordada. Chegamos. Era um lugar pequeno, mas tinha gente. Uma enfermeira correu, mandou a gente entrar direto. Colocaram ela numa maca e começaram os procedimentos na hora. Um dos médicos disse, ela teve um colapso pulmonar. Precisamos operar agora. Eu fiquei parado, olhando as luzes da sala de cirurgia, com a roupa suja de sangue dela, com a mão suando, o coração disparado. Aquelas horas pareciam dias. No dia seguinte, ela estava viva, mas em coma. 2 dias, depois 5, depois 1 semana. O médico veio conversar comigo e falou que talvez ela precisasse de um transplante de pulmão. Eu desabei. Liguei para a mãe dela, para o meu pai, fiquei ali, vivendo de café e orações. Toda vez que eu entrava no quarto e via ela entubada, com os olhos fechados, eu só conseguia pensar. Ela confiou em mim e eu trouxe ela para essa estrada maldita. 2 semanas depois, ela abriu os olhos, devagarzinho. Me reconheceu, tentou sorrir e eu chorei tanto, que nem consegui falar. Só de ver ela ali, viva, respirando. Ela ainda está em recuperação, usa oxigênio, tem limitações, mas está aqui comigo, está viva. E sabe o que é mais louco? A pousada que a gente tentou parar, parece que não existe mais. Procurei no Google depois, fui lá de novo. O lugar está abandonado há anos e ninguém conhece aquela tal mulher da recepção. Talvez fosse só uma tentativa de aviso, talvez algo mais. Mas uma coisa eu sei, a estrada sem volta, ela leva mesmo alguma coisa da gente. No meu caso, quase foi o amor da minha vida. Se você estiver cansado numa estrada escura, por favor, para, dorme no carro, volta outro dia. Só não segue achando que nada vai acontecer, porque quando acontece, não tem volta mesmo.
Eu vou tentar contar isso do jeito mais direto possível, porque até hoje eu não sei exatamente o que foi que aconteceu naquela noite. Só sei que foi real. Real demais. Tanto que eu nunca mais consegui dirigir à noite. Nem por necessidade, nem por dinheiro. Nada. Antes de qualquer coisa, eu queria agradecer por vocês abrirem esse espaço aqui no canal. Eu escuto o Diário de Terror já tem um tempo e sempre achei que esses relatos pareciam coisa de filme, até ser eu quem estava ali, vivendo o impossível. Eu me chamo Raul, sou de Minas e durante muito tempo trabalhei como motorista de aplicativo. Noite, madrugada, chuva e estrada. O que viesse, eu encarava. Depois que meu filho morreu, 3 anos atrás, eu meio que fui me afastando das pessoas, sabe? A casa ficou silenciosa demais. A dor ficava ali, pairando, e dirigir passou a ser uma forma de escapar, ou pelo menos de ocupar a cabeça. Só que tem dor que não passa com o tempo. Ela aprende a se esconder, e às vezes, quando a gente menos espera, ela volta. Foi exatamente isso que aconteceu comigo naquela noite. Era uma quinta-feira, mais ou menos 11 e pouco. Eu estava voltando de uma cidade vizinha, depois de deixar um passageiro num hotel. Já era o fim do turno. Estava cansado, mas ainda dava para rodar um pouco antes de ir para casa. A estrada estava deserta e o clima esquisito. Tinha uma neblina fina, mas o ar estava abafado, como se estivesse para chover, mas sem coragem. O silêncio era tão absoluto que o barulho do motor parecia mais alto do que realmente era. Foi aí que eu vi o farol alto piscando. Um carro parado no acostamento com o farol piscando várias vezes como se fosse código. Eu reduzi, claro. A primeira coisa que pensei foi pane elétrica, acidente, alguém precisando de ajuda. O farol piscava de novo, de novo, de novo. Quando cheguei perto, vi uma mulher em pé ao lado do carro. Ela parecia meio perdida, meio tonta. Vestia uma blusa clara, mas estava manchada, de sangue. Era impossível não ver. O rosto dela também tinha um corte na lateral. E o olho estava roxo, como se tivesse levado uma pancada. E o mais estranho, não tinha nenhum carro batido por ali. Só ela, sozinha. Ela me viu, levantou as 2 mãos e andou em minha direção. Parecia desesperada. Moço, por favor, me leva para a cidade. Tô sangrando, tô machucada. Não tem sinal aqui. Eu não sei o que fazer. A voz dela estava embargada, mas não chorando. Parecia contida, como se já tivesse chorado demais. Eu hesitei. Claro que hesitei. Quem que não ficaria desconfiado de uma cena dessas no meio da estrada? Mas alguma coisa nela me lembrou o olhar da mãe do meu filho, no velório dele. Era um olhar de quem já tinha perdido tudo. Eu não tive coragem de dizer não. Abri a porta do carona. Ela entrou rápido e ficou calada. Só agradeceu, quase num sussurro. O silêncio dentro do carro era tão pesado que dava para ouvir a respiração dela. E a minha também. A cidade mais próxima era pequena, mas tinha um hospital. Eu perguntei se ela queria que ligasse para a polícia, mas ela respondeu que não, que só queria ir até o hospital e depois sumir dali. Repetiu isso umas 3 vezes. Quero sumir dali, só isso. A gente dirigiu por uns 15 minutos sem trocar palavra. Ela olhava para a janela como se estivesse esperando algo, ou fugindo de algo. Eu não sei. Quando chegamos no hospital, eu parei na frente da entrada de emergência. Ela olhou para mim com uma expressão difícil de explicar. Era gratidão misturada com medo, como se soubesse que aquele momento era tudo o que ela precisava. Obrigada, Raul, ela disse, me chamando pelo nome. Mas eu juro que não me lembro de ter dito meu nome para ela em nenhum momento. Desceu rápido, nem olhou para trás, sumiu pelas portas automáticas. Eu respirei fundo, aliviado, o coração ainda acelerado, mas aliviado. Fiquei ali uns minutos, olhando para o nada, até que senti um cheiro fraco de sangue. Olhei para o banco de trás e vi que ela tinha deixado uma blusa enrolada. Era branca,
mas estava toda suja e com manchas secas de sangue. Fiquei na dúvida se entrava no hospital para devolver ou voltava no outro dia. Acabei decidindo voltar de manhã, já com a cabeça mais fria. No dia seguinte, por volta das 9 da manhã, voltei ao hospital com a blusa dobrada. Fui até a recepção e pedi para falar com a paciente que tinha dado entrada na noite anterior. Uma mulher com corte no rosto, hematomas. Descrevi ela toda. Dei até o nome que ela tinha me dito no fim da corrida: Gabriela. A recepcionista consultou o sistema, chamou outra funcionária. Nada. Nenhuma paciente com aquele nome. Nenhuma mulher com ferimentos parecidos. Ninguém com entrada na noite anterior. O senhor tem certeza que foi aqui? Eu expliquei tudo de novo. Contei do farol piscando, da estrada, da blusa esquecida. Nessa hora, uma enfermeira mais velha que estava passando parou e perguntou: onde exatamente foi isso? Eu expliquei o ponto da estrada. Ela ficou muda por um tempo e depois disse: olha, eu não quero assustar o senhor, mas isso que você descreveu já aconteceu, faz uns 15 anos. Uma moça foi deixada para morrer ali no acostamento. Ficou acenando, pedindo ajuda para vários carros, mas ninguém parou. Ela acabou desmaiando e morreu antes do resgate chegar. Chamava Gabriela também. Nunca encontraram quem fez aquilo com ela. O chão sumiu dos meus pés. Eu pedi para ver as câmeras, qualquer coisa que provasse que eu estive ali. Mas o hospital era simples, sem câmeras externas e nenhum registro de paciente naquelas horas. Saí de lá carregando a blusa. Olhei de novo para as manchas. Estava ali, o sangue, a cor, o cheiro. Como é que podia ser mentira? Cheguei em casa e deixei a blusa guardada no fundo do armário. Nunca mais encostei nela, mas também nunca consegui jogar fora. Sabe, tem coisa que não dá para explicar. Eu fico pensando, e se ela realmente só queria ajuda? Se não era viva, se não era daqui, se não era desse plano, será que isso importa? Ela parecia tão real, tão humana, tão perdida. E desde aquele dia, toda vez que eu tô numa estrada deserta e vejo o farol piscando, meu corpo congela. Não importa a hora, nem o lugar. Eu só consigo lembrar do rosto dela, da forma como ela disse meu nome e daquela frase: quero sumir dali. Talvez eu tenha ajudado alguém que já não estava mais aqui. Talvez tenha sido um delírio de um cara cansado. Mas, no fundo, eu acho que eu levei aquela mulher para onde ela precisava ir. Mesmo que tenha sido tarde demais. Se isso que eu vivi foi só minha cabeça, então por que é que eu ainda tenho essa blusa aqui? Por que é que às vezes eu sonho com ela, sentada no banco de trás, olhando pela janela, sem dizer uma palavra? E por que é que, no fundo, eu não me arrependo de ter parado? Naquela noite eu estava voltando de um aniversário de um primo. A festa foi num sítio, num lugar mais afastado da cidade, e como eu estava de carro e não bebo, decidi voltar sozinho. Já passava de 1 da manhã. A estrada que eu peguei é daquelas bem antigas, quase sem iluminação, com árvore dos dois lados, mato alto e um breu total. O tipo de estrada que parece existir só de noite. E eu juro, a sensação era de que eu estava sendo observado. Eu tentava ignorar, botava uma música para distrair, mas sabe quando tem algo estranho no ar? Uma presença, uma tensão. Foi quando aconteceu. Do nada, um carro passou por mim em alta velocidade, vindo do sentido contrário. E eu nem tive tempo de reagir. Só ouvi o barulho dos pneus cantando e vi o carro capotando várias vezes, batendo com tudo numa árvore do outro lado da pista. Foi rápido e brutal. A lataria se amassou, voou pedaço para todo lado. Eu freiei com tudo, desci correndo para tentar ajudar. Liguei para a polícia no mesmo instante, com a mão tremendo. Minha voz falhava, eu só conseguia dizer: acidente, um carro capotou aqui na estrada de São Bento, perto da curva do antigo moinho. Mas aí veio o que me deixou em choque,
Não tinha carro nenhum. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Não tinha absolutamente nada ali. Nem o carro, nem destroços, nem marca de freada no asfalto, nenhum sinal de acidente. Só o silêncio absurdo da madrugada e o som das folhas balançando. E eu fiquei parado ali, no meio da estrada, com o celular ainda na mão, olhando para o vazio, tentando entender o que estava acontecendo. Achei que o carro tivesse descido o barranco, que eu tivesse me confundido, sei lá. Mas não tinha nada. Os policiais chegaram uns 15 minutos depois. Eu tentei explicar, apontei o local, falei do capotamento, da árvore. Eles olharam e um deles até disse: "Você tem certeza que foi aqui?" Como se eu estivesse inventando. Um dos caras até perguntou se eu tinha bebido, mesmo eu dizendo que não. Foi aí que veio o primeiro gatilho de desespero. A dúvida. Eu comecei a me perguntar se eu tinha sonhado acordado, se eu estava tão cansado a ponto de ter alucinado um acidente completo. Mas como? Com barulho, impacto, cena, tudo. Voltei para casa atormentado. Mal dormi. Fiquei a madrugada inteira repetindo a cena na cabeça. O carro era prata, 4 portas, parecia um Civic antigo. Eu lembrei até de um detalhe, uma trinca no farol esquerdo. No dia seguinte, ainda abalado, fui contar tudo para um amigo meu, o Rodrigo. A gente se conhece desde moleque. Achei que ele fosse rir ou me chamar de doido. Mas quando falei o local, ele ficou pálido. Ele perguntou se era depois da curva, perto daquele antigo moinho abandonado, e eu confirmei. E foi aí que ele me contou uma coisa que travou meu estômago. Cara, meu pai me contou que teve um acidente bizarro ali há muitos anos. Um casal morreu. O carro capotou do mesmo jeito que você está descrevendo. Mesmo lugar, mesmo horário. E o carro era um Civic prata. Eu fiquei parado, sem conseguir responder. Era como se eu tivesse assistido aquilo acontecer de novo. Aquela noite não saiu mais da minha cabeça. Não tinha como ser coincidência. Eu comecei a pesquisar como um obcecado, fucei arquivos antigos de jornal da cidade, notícias em fórum, tudo que você possa imaginar. E eu encontrei uma matéria de 1998. Um casal voltando de uma festa. O carro perdeu o controle numa curva mal iluminada e capotou diversas vezes. Morreram na hora. O modelo do carro, um Honda Civic prata, ano 95. A foto mostrava o carro retorcido e o farol esquerdo trincado. A partir daí eu não conseguia mais viver normalmente. Eu precisava entender. Precisava saber se aquilo que eu vi foi uma espécie de eco do passado, um aviso, ou algum tipo de loop, sei lá. Voltei lá à noite, sozinho. Fiquei parado naquele ponto, com os faróis apagados. O silêncio era ainda mais opressor. Nenhum carro passou. Nenhum som, além do barulho das folhas e do meu coração acelerado. Eu fiquei esperando por quase 1 hora, até que ouvi o motor. Um som vindo ao longe, do exato ponto da curva. E então, o carro apareceu. Mesmo modelo, mesmo barulho, mesma velocidade insana. E mais uma vez capotou violentamente. Mas dessa vez ele não desapareceu. Eu fui até lá correndo, com medo e impulso ao mesmo tempo. E o carro estava ali, parado, com o motor ainda fazendo barulho. E dentro dele tinha um casal. Cabeça caída, sangue escorrendo, só que era como se eles estivessem congelados, sem piscar, sem respirar. Eu dei um passo para trás e foi aí que eu vi. Tinha outra pessoa ali parado na beira da estrada, me olhando. E essa pessoa era eu mesmo. O choque foi tão grande que minhas pernas falharam. Eu caí de joelhos tentando entender. O carro sumiu diante dos meus olhos. A estrada voltou a ficar vazia. E quando eu olhei para a beira da pista de novo, não tinha mais ninguém ali. Desde aquela noite eu não voltei lá. Mas o som ainda me persegue. Às vezes, mesmo em casa, eu escuto o barulho do carro capotando. Às vezes, juro que vejo o farol dele vindo pela janela. E pior,
Uma vez, voltando de carro para casa, peguei uma outra estrada parecida e por um instante vi meu reflexo no retrovisor. E ele piscou, mas eu não pisquei. Eu não sei o que foi aquilo que eu vi, mas sei que foi real. Real demais para ter sido alucinação. E desde então, eu me pergunto, será que eu vi o passado? Ou será que o passado me viu? Se você estiver ouvindo isso agora, evita aquela estrada. Evita passar por lá depois da meia-noite. Porque tem coisas que não são para serem vistas. E tem lugares que não deviam mais existir. Eu juro, eu não sei como eu ainda tô viva. E eu não tô dizendo isso só por drama. Tem gente que exagera nas coisas que vive. Mas o que aconteceu comigo foi real. E se alguém ouvir isso achando que é invenção, tudo bem. Eu também não acreditaria se tivesse escutado de outra pessoa. Mas eu vivi isso. E até hoje, às vezes, eu me pego olhando para a janela do carro e lembrando do sorriso dele. Tudo começou numa sexta-feira. Eu tinha passado alguns dias com a minha avó no interior, cidade pequena, bem tranquila, e estava voltando para minha cidade onde estudo. Estava tudo certo para eu voltar no sábado de manhã, mas meu professor adiantou uma entrega de trabalho e eu resolvi sair ainda na sexta, no fim da tarde. Só que eu não previ o que era dirigir sozinha naquela estrada no meio do inverno. Era tipo, tudo muito vazio. Não tinha quase carro nenhum. A estrada era estreita, a vegetação dos dois lados congelada e tinha uma neblina começando a aparecer. Na hora, eu nem liguei muito. Coloquei minha playlist, deixei o aquecedor ligado e fui indo. Mas aí aconteceu uma coisa que me deixou desconfortável. Passei por um carro parado no acostamento com o pisca-alerta ligado. Do lado tinha um cara, só que ele não olhou para o carro, sabe? Ele olhou direto para mim e ficou olhando. Eu tentei fingir que não vi, mas na hora eu já senti um negócio estranho no estômago. Segui viagem, meio com pressa, e foi aí que meu carro começou a dar umas engasgadas. Eu juro por tudo, fiz a revisão uma semana antes, mas ele começou a perder força, pisava no acelerador e nada, até que morreu de vez. Estacionei no acostamento e tentei ligar de novo. Nada. Apaguei farol, esperei um pouco, tentei de novo. Nada. Aí comecei a sentir aquele nervosismo vindo. Tava ficando escuro, a estrada estava deserta e o frio começando a apertar. Peguei o celular, sem sinal. Tive que andar um pouquinho para o lado do mato para conseguir uma barrinha de sinal e ligar para a emergência. A moça que atendeu foi bem direta. Perguntou se eu estava sozinha, se o carro estava travado por dentro e no final ela disse uma coisa que me deixou em alerta. Senhorita, a orientação é: não tente sair do carro. Tranque tudo. Se possível, se abaixe no banco traseiro e aguarde ajuda. A viatura mais próxima vai levar um tempo, mas está a caminho. Na hora, eu achei exagerado, mas obedeci. Tranquei tudo, me encolhi no banco de trás e fiquei ali, quieta. Eu achei que o silêncio ia ser o pior, mas não foi. O pior foi quando eu comecei a ouvir barulho, bem leve, tipo passos. No começo achei que era bicho, mas os passos pararam bem perto da janela do lado do motorista. E aí eu vi a sombra. O cara, o mesmo cara do carro parado lá atrás, estava ali. Eu não conseguia respirar. Só fiquei olhando debaixo da manta que eu tinha puxado para o rosto. Ele foi até a frente do carro, colocou a mão na testa para tentar ver dentro, e foi aí que ele me viu. Eu acho que ele já sabia que eu estava ali, mas naquele momento ele sorriu. Um sorriso, sei lá, não tinha emoção. Era um sorriso reto, fixo, como se estivesse vendo um brinquedo dentro de uma vitrine. Eu tentei não entrar em pânico. Peguei o celular e liguei de novo para o 190. Contei tudo, desesperada, com a voz baixa, pedindo por favor para alguém vir logo, que o homem estava tentando entrar no carro. A mulher que atendeu começou a rir.
como se fosse piada. Senhorita, é sério isso? Não parece mais uma crise de ansiedade? Eu falei que não, pedi para ela mandar alguém. E do nada, ela desligou na minha cara. Eu comecei a chorar, me senti completamente sozinha. Enquanto isso, o homem estava circulando o carro, puxando a maçaneta, forçando cada porta. Veio até o vidro onde eu estava encolhida e passou a mão devagar no vidro, como se estivesse limpando para ver melhor. E aí ele falou. Ele disse: "Eu te vi", e sorriu de novo. Peguei o celular e tentei ligar outra vez. Graças a Deus caiu com outro atendente, um cara mais sério. Ele me ouviu, me perguntou tudo de novo e quando percebeu que era grave, avisou que a viatura estava a caminho. Enquanto eu falava com ele, o homem foi até o chão e pegou uma pedra. Não era pequena. Era tipo uma lasca grossa de concreto. Ele voltou até o carro e começou a bater no para-brisa. Bateu 1, 2, 3 vezes. Eu só gritava: "Ele vai entrar, ele vai entrar." E o atendente falava: "Calma, segura, a viatura já está chegando, só não sai do carro." Na 4ª batida, o vidro rachou. Na 5ª, quebrou e ele meteu metade do corpo para dentro. Eu estava no banco de trás e ele enfiado até a cintura, rindo, tentando se arrastar. Eu nem lembro do que eu gritava. Só sei que peguei a chave do carro e fiquei ameaçando ele, tremendo tanto que quase deixei cair. E aí, a sirene. A sirene. O som mais lindo que eu já ouvi na vida. O homem tentou sair, mas ficou preso. Ele se debatia, mas não conseguia puxar o corpo de volta. Os policiais tiraram ele de lá como se fosse um bicho. Me tiraram do carro e me colocaram no banco da viatura. Eu não sentia nem minhas pernas. No dia seguinte, eu recebi uma ligação. Era o mesmo atendente da noite anterior, o que realmente me ajudou. Ele disse que eu tinha sido muito forte e que o homem não ia ser julgado. Alegaram insanidade. Eu só fiquei em silêncio, porque o sorriso dele não parecia de alguém fora da realidade. Era consciente, calmo, frio. Depois disso, eu levei meses para conseguir dirigir de novo. Até hoje, quando eu paro em um sinal vermelho, eu tranco todas as portas e sempre olho para a janela, porque vai que tem alguém sorrindo de novo. Se um dia você estiver dirigindo numa estrada rural à noite, no meio de uma chuva pesada, desacelera. Mesmo que você conheça cada curva de olhos fechados, porque eu achava que conhecia. Eu cresci ali e quase morri ali. Meu nome é Rafael, tenho 27 anos e essa história aconteceu comigo há pouco mais de 2 anos. Só tô aqui para contar, porque por algum milagre, o que sobrou de mim conseguiu sair do fundo de um rio numa madrugada em que ninguém devia estar acordado. Naquela noite, eu estava voltando de uma cidade vizinha. Tinha ido visitar meu irmão, que mora num sítio depois da serra. Era para ser uma visita rápida, só para levar umas peças do carro dele que ele tinha encomendado. Eu fui, entreguei, jantei com ele e já estava voltando. O plano era chegar em casa antes da chuva engrossar. Eu sabia que ia chover. O céu já dava sinais desde a tarde, mas achei que dava tempo. Começou devagar, só um chuvisco chato, mas bastou eu passar pela primeira curva da zona rural para sentir o cheiro da terra molhada subir com tudo. Aquela estrada não tem iluminação, não tem sinal de celular, não tem nada. Só mato dos 2 lados e, de vez em quando, uma casa com a luz acesa. Mas eu conhecia tudo aquilo, a estrada da minha infância, sabe? Onde aprendi a dirigir com meu pai, onde eu ia de bicicleta até o rio. Era o meu caminho para a escola quando chovia e o ônibus atolava. Eu confiava naquela estrada como se fosse uma extensão da minha casa. Foi aí que começou o problema. A chuva, do nada, virou temporal. Aquela coisa de você não conseguir ouvir nem o som do próprio motor.
O limpador de para-brisa não dava conta, a água se acumulava na pista. E o pior é que as árvores do lado jogavam folhas e galhos no caminho. Eu estava dirigindo a 40 por hora, mas parecia que era 140. Eu respirei fundo, abaixei um pouco o volume do rádio e segui. Sabia que dali a 5 minutos viria a ponte do Rio Baixo. É uma pontezinha velha, estreita, de madeira reforçada com concreto que passa sobre um braço do rio. Coisa simples, mas segura, até aquela noite. Quando eu cheguei perto da ponte, tudo ficou estranho. Eu vi as árvores tortas, algumas quebradas, o chão afundado no canto da estrada, como se tivesse cedido com o peso da água. E eu juro por Deus, meu farol ainda pegou uma placa de cuidado, área de alagamento, mas eu achei que era só por precaução. Só que quando o farol clareou o lugar da ponte, ela não estava mais lá. Sumiu. Não era que a água tinha subido por cima, era que ela tinha ido embora. Só ficou um buraco imenso no lugar, com lama e água turva borbulhando no fundo. A enchente tinha levado tudo, e eu percebi isso tarde demais. Pisei no freio com tudo, o carro travou, derrapou, eu gritei, juro que gritei. O volante escapou da minha mão, e em segundos o carro foi direto para o buraco. Foi como cair de um penhasco. Senti meu corpo ser arremessado para frente, o cinto travar no peito, o som do impacto da frente do carro na água, o barulho do capô se amassando. E aí veio o silêncio abafado. O carro já estava no fundo e eu estava preso dentro. A água começou a entrar pelas frestas das portas. Eu estava de cabeça para baixo. O carro capotou na queda e ficou tombado de lado, me prendendo ali, com a cabeça quase encostando no teto, afundando. A luz interna piscava. O rádio ainda fazia um ruído fraco. E eu só pensava, é assim que eu vou morrer? Tentei abrir a porta com o ombro, mas a pressão da água não deixava. Bati no vidro com o cotovelo, mas era inútil. E cada segundo a água subia mais. Primeiro no pé, depois na cintura, no peito. O banco me prendia e eu sentia o frio cortante invadir o corpo. Peguei o celular. Sem sinal. Tentei ligar para a polícia, para minha mãe. Nada. A única coisa que me restava era a câmera de áudio. Comecei a gravar. Gravei como se fosse despedida. Disse que amava minha mãe, que não tive tempo de dizer isso para ela. Pedi desculpa para o meu irmão por não devolver a chave de boca que ele tinha emprestado. Pedi que, se achassem meu corpo, não deixassem minha avó ver. E enquanto falava, comecei a perder o ar. A água já batia no queixo. Eu soluçava, chorava, pedia socorro em voz baixa, mas só o som da chuva caindo lá fora me respondia. Até que me lembrei da maldita chave de roda que eu sempre deixava no porta-malas. Tive que soltar o cinto, virar o corpo no escuro e nadar num espaço mínimo até o fundo do carro. A água já cobria tudo. Estava cheio de cacos, ferramentas, uma garrafa solta, e foi com a mão tremendo que eu peguei a chave e, com força, comecei a bater no vidro lateral. Na primeira batida, nada. Na segunda, senti um corte no braço. Na terceira, o vidro trincou. E aí eu bati de novo, mais uma, até que ele estourou com um estalo seco. A água invadiu com tudo. Eu fui sugado para fora num redemoinho gelado. A correnteza me jogou contra uma pedra, me cortou a perna, me fez engolir lama. Mas eu estava fora, vivo. Consegui nadar até a margem. Me arrastei como um bicho por entre as pedras, com a roupa rasgada, sangrando com barro até no cabelo. Eu não sabia onde estava. Não sabia se alguém ia passar ali. Deitei encostado num tronco e chorei. Um choro engasgado, de quem não tinha mais voz nem lágrimas. Fiquei ali por horas. A chuva só piorava. Meu celular já tinha morrido. Eu gritava às vezes, mas nada. Nenhum carro, nenhum barulho. Parecia que o mundo tinha esquecido daquele lugar. Foi só quando o dia começou a clarear e a chuva deu uma trégua que ouvi um barulho de moto. Um senhor de uns 60 anos apareceu com capa de chuva, indo verificar o sítio dele. Quando me viu todo sujo, sangrando e tremendo, desceu correndo.
Ele me levou até a casa dele, me deu roupa seca, passou um remédio no corte, me fez um café forte e ligou para a polícia. E aí vem a parte mais revoltante. Eles disseram que não podiam subir com a viatura porque era zona rural e não tinham 4x4 disponível para aquela área. Eu quase morri. E a resposta oficial foi basicamente: aguenta aí que amanhã a gente vê. A ponte ficou completamente destruída. Só foram consertar meses depois. E até hoje tem gente na região que nem sabe que ela tinha desaparecido naquela noite. Eu fiquei com cicatriz no braço, uma na perna e outra que não dá para ver, aquela que ficou na cabeça. Eu durmo mal até hoje quando chove e nunca mais confiei em nenhuma estrada escura. Os áudios que eu gravei naquela noite eu ainda tenho. Estão no meu backup do Google. Nunca ouvi, não consigo, mas toda vez que passa um caminhão por cima de uma ponte e eu sinto o carro balançar, meu coração acelera. A ponte sumiu e eu quase sumi com ela.